Muito bem. Diz o Google Meet aqui que está gravando. Se está gravando, bom dia a todos e todas, como diz na linguagem, mas agora essa linguagem está até defasada, então preferimos a expressão bom dia a todos os seres vivos que aparecem aqui nessas janelinhas do Google Meet. Informo inicialmente que todas as aulas serão gravadas aqui pelo Google Meet e serão hospedadas no PodJus, canal do YouTube do Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito. Portanto, nós teremos os encontros aqui às segundas-feiras pela manhã e, provavelmente, na sexta-feira da mesma semana, a aula esteja hospedada lá no canal do NuPod no YouTube. Vamos tratar aqui, portanto, sobre a metodologia abordada nessa disciplina, sobre os conteúdos programáticos que... alguém pode me colocar no grupo? Por exemplo, diz Andressa Viviane. Os conteúdos programáticos para essa disciplina, que são traduzidos em Memória Criminológica 1 e 2, né? E a ideia de avaliação, ou seja, do processo de avaliação. Muito bem. No que se refere à abordagem metodológica, nós seguiremos aqui o que nominamos de abordagem e é isso. O que nominamos de abordagem metodológica pela teoria dos sistemas e pensamento construtivista. Pela teoria dos sistemas aqui, fundamentalmente da construção do pensamento do professor Niklas Luhmann, mas que também pode se espalhar por uma série de outros pensamentos sobre teoria de sistemas, como do professor Ernest von Glaserfeld, do professor George Spencer Brown, do professor Heinz von Foster, enfim, de uma série de autores. Mas a ideia é partirmos, portanto, por uma metodologia de abordagem da teoria dos sistemas. Por quê? Porque interpretamos a criminologia como um dos sistemas das ciências criminais. Ou seja, o próprio direito como um sistema da sociedade moderna, como uma invenção da sociedade moderna, portanto, como um subsistema do sistema social, nessa perspectiva de metodologia por uma abordagem da teoria dos sistemas. O direito penal como um sistema das ciências criminais e, portanto, a criminologia como sistema desse grande sistema denominado de ciências criminais, nas palavras do professor Franz von Lister. Para exemplificar essa ideia metodológica, alguns de vocês, pelas aulas que já tiveram, tudo deve estar dizendo assim, e por que a metodologia é tão importante assim, professor? E por que uma abordagem metodológica? Eu sei que, para muitos, a metodologia não é importante, né? Para muitos, o que importa é a prática. Vamos para a prática, porque a prática é o que diz tudo. Se a prática dissesse tudo, não teria existido um rapaz chamado Albert Einstein, que inventou, primeiramente, uma teoria que ele vai desenvolvendo, mas ela nasce primeiro com o título de Teoria Especial da Relatividade, para contestar e, portanto, reformular, ressignificar a teoria da gravidade de Newton, de Sir Isaac Newton. Depois, essa teoria especial da relatividade se torna teoria geral da relatividade, e que, portanto, ela é reconhecida metodologicamente como a teoria que fundou as estruturas modernas da física e que estão aí até hoje. Então, se a teoria não fosse importante, Albert Einstein não teria existido, já que ele próprio se autodenominava um teórico, unicamente um teórico, e que todos os outros cientistas foram em busca da realidade ou da praxe
para determinar se a teoria de Einstein tinha sentido ou não, né? Seja Campbell, nos Estados Unidos, né? Seja Max Planck, na Alemanha e na Europa, né? Seja Dirten, na Inglaterra, e assim por diante. Ou seja, todos os outros teóricos e práticos das ciências foram atrás da realidade para dizer se a teoria de Einstein tinha sentido ou não tinha sentido. Daí você pode notar qual é a importância de uma metodologia e, portanto, que sem metodologia não há teoria e que sem metodologia a prática ela é um mergulho no nada. Você pode até realizar muitas coisas com a prática, só não vai saber explicar como está realizando essas coisas que elas se tornam realidade. A teoria tem o seu papel a partir de uma estética e de um conteúdo de metodologia e de procedimentos metodológicos. Para exemplificar isso, vou dar aqui um exemplo, vou trazer uma estética, digamos assim, né, de uma novela, não é da Globo, pode ficar tranquilo, não é novela da Globo. De uma novela intitulada A Colônia Penal, das letras, nada mais, nada menos do que Franz Kafka, o autor tcheco, né? Uma novela escrita entre os anos de 1913, 14, 15 e 16, publicada em 1919. Se você nunca assistiu, se você nunca leu esse texto, fica aqui como recomendação, como sugestão para essa disciplina de criminologia, porque ela trata sobre o instituto que dá vida ao direito penal, sem o qual nós, para a maior parte dos autores das ciências criminais, não poderíamos falar, portanto, de direito penal, porque a novela de Kafka, A Colônia, trata sobre o instituto da pena. Aquele mesmo, né, analisado por Beccaria, no seu livro De Delito e de Pena, como a primeira fundação ou ressignificação do direito penal para a sociedade moderna, portanto, afastando uma série de criações da sociedade medieval eclesiástica europeia que Beccaria entendia que não poderiam viger na sociedade moderna por causa exatamente da ideia de sociedade moderna, da estética da sociedade moderna, do sentido da sociedade moderna, do significado da sociedade moderna. Nesse texto, Franz Kafka, né, traz uma situação de uma colônia penal na qual são executadas as penas, né? E nessa colônia penal, o método utilizado para a execução da pena é por via de uma máquina, né? E essa novela, portanto, retrata a situação de um soldado, que não vou dar spoiler do que acontece no texto, mas é um texto curto, que não tem como não se referir a ele, é um texto de não mais... Luana já colocou aqui, não mais do que 3 dezenas de páginas, 30 e poucas páginas, acho que nem isso, faz tempo que li o texto, faz anos que li o texto, né? Mas me recordo de toda a ideia. Nessa colônia penal está lá um soldado acusado de insubordinação e condenado por insubordinação. E tem, portanto, o executor da pena. E nessa colônia penal aparece um viajante, um turista, enfim, alguém, um estrangeiro, e que visita a colônia penal. E que observa que a pena ela é executada através de uma máquina. Essa máquina escreve nas costas do condenado a sentença que lhe condenou a pena. O teor linguístico, as letras que determinaram, portanto, a condenação do soldado por insubordinação e que agora ele está na colônia penal. E há particularidades interessantes ao lerem o texto que vão observar, ao observar o dia a dia, ao observar o cotidiano das relações sociais e como as pessoas vão parar no sistema de justiça criminal. E que tudo isso tem um início, né?
Um início que não quer dizer que seja o marco inaugural, que seja o começo, né? Mas que é um ponto do qual, ao ser observado, ele se torna inegável, qual seja a criminologia. A criminologia que faz desenvolver a ideia de direito penal, que faz desenvolver a ideia de ciências criminais, culminando com o último dos desenvolvimentos, denominado de execução penal ou execução criminal, que na nossa realidade é disciplinada pela Lei 7.210 de 1984, quando da reforma da parte geral do Código Penal Brasileiro, do Decreto 2848 de 1941. Colégio7.com. Raquel também colocou aqui alguma coisa, depois eu vejo. É esse. Deixa eu dar uma olhada aqui, Raquel. Em PDF, né? Exatamente. Exatamente, Raquel. O ponto é esse. A colônia penal de Franz Kafka, né? Para termos uma ideia, portanto, aqui, da conexão que procuramos construir, a ideia de teoria dos sistemas, que estamos sempre dentro de um sistema, não exatamente dentro do sistema, mas estamos, né, em processo comunicativo na ideia de sistemas, né? A universidade é um sistema, essa sala de aula é um sistema, essa sala de aula virtual é um sistema, né? A sociedade é um sistema, a família é um sistema, né? O Estado é um sistema, e assim por diante. A criminologia não poderia deixar de ser interpretada por nós aqui como um sistema. Um sistema oriundo de um outro sistema, denominado de sistema social, ou sociedade, ou teoria da sociedade. E esse sistema criminologia dentro de sistemas como direito penal, direito processual penal, execução criminal, ou no cômputo geral, ciências criminais. É nesse sentido. Com a conexão da ideia do conto de Kafka ou da novela de Kafka, porque no campo da criminologia, do direito penal, do processo penal, da execução criminal, das ciências criminais, não há como se falar sobre tudo isso, ou sobre um deles, sem mencionar o Instituto da Pena. E, ao mencionar o Instituto da Pena, vai para uma outra parte da metodologia, denominada de construtivista ou construtivista. Ou seja, e nós estaremos aqui sempre na ideia de construções. O que é que a criminologia constrói? O que é que o direito penal constrói? O que é que o processo penal constrói? O que é que a execução criminal constrói? O que é essa construção denominada de ciências criminais? Mas essa é só a primeira indagação, porque a ideia ela é inicialmente, como eu disse, mas não quer dizer que seja o marco ou o começo, mas é um início. O início pode se dar em qualquer espaço. Ela é puramente kantiana. Essa pergunta, o que é ou por que, ela é kantiana. Se você está tendo filosofia do direito, ou antropologia do direito, ou já teve, ou se está nas disciplinas denominadas propedêuticas, deve ter lido, se não leu, leia, portanto, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant. E vá lá no artigo 4º, no que se refere a essa disciplina aqui, e se você está tendo aulas de direito penal, teoria geral do delito ou do crime, né, vá lá no capítulo 4 da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e Kant vai procurar responder o que é o direito penal, o que é o processo penal, né, nas suas ideias da filosofia da Ilustração, da sociedade moderna, no pensamento germânico, no pensamento alemão. No pensamento, mais especificamente, da filosofia dos valores, nesse sentido. Essa ideia, portanto, construtivista, de que estamos sempre nas construções, quando há uma construção, há uma destruição. O que significa dizer que, se o pensamento é da teoria dos sistemas e do construtivismo, o pensamento é crítico. O pensamento sobre a criminologia que expressaremos aqui serão ideias críticas. Essa é, portanto, a abordagem metodológica. No que se refere a dúvidas, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar algo?
produzir alguma letra oral? Bom, professor, sobre a questão das avaliações, como é que... Qual é a Isso, dinâmica? eu vou partir para o conteúdo programático e depois, finalmente, as avaliações. No que se refere ao conteúdo programático, nós veremos aqui, dentro da metodologia, duas abordagens que vamos chamar de memória da criminologia 1, memória da criminologia 2. No primeiro momento, a ideia de criminologia, seja como sistema de um grande sistema chamado ciências criminais, seja como ciência, como muitos autores interpretam que é ciência, como, por exemplo, o professor Lélio Braga Calhau, nas suas aulas, e como outros autores, na realidade brasileira. Por exemplo, e aqui mais uma sugestão, se conseguirem encontrar essa obra, não é fácil, mas ela é uma das obras não inaugurais, mas uma das obras iniciais da criminologia no Brasil. Novíssimas Escolas Penais, de Roberto Lira, vou até colocar aqui. Novíssimas Escolas Penais. Roberto Lira, grande autor brasileiro da primeira metade do século XX e do início, ou até meados da segunda metade do século XX, promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, professor universitário, grande pensador sobre criminologia, direito penal na nossa realidade brasileira. Para ele, a criminologia é uma ciência. Ou, se você tiver mais interesse ainda, aí você pode ir aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google, né? E procurar a obra, que na nossa interpretação, e não apenas na nossa, mas, por exemplo, de autores como Miguel Reale Júnior e outros, Maurício Antônio Ribeiro Lopes e outros, é a obra, e aí sim, inaugural da criminologia no Brasil, denominada de Menores e Loucos e o Fundamento do Direito de Punir, de Tobias Barreto, uma obra de 1878, né, publicada em 1881. Escrita finalizados seus escritos entre 1878 e 1880 e publicada em 1881. Se você for aí ao Aristóteles americano, vai encontrar facilmente essa obra em PDF, poderá fazer o download. Maria Carolina Santos da Silva, acredito que temos no drive da turma, Menores e Loucos. Essa obra, ela é, sem dúvida, a obra inaugural da criminologia brasileira. Por um lado, ela vai tratar do artigo 10 do Código Criminal de 1830, a interpretação que Tobias Barreto vai dar ao Código Criminal de 1830, e a sua ideia, interpretação, cognição e linguagem sobre por que menores e pessoas com problemas mentais praticam condutas que elas são interpretadas como delito ou crime, à luz do artigo 10 do Código Criminal de 1830. Uma das fabulosas obras de Tobias Barreto. Então, ela inaugurou. Então, para ele também, quando falamos de criminologia, falamos de ciência. Do ponto de vista contemporâneo, digamos assim, podemos ir para obras como, por exemplo, do professor Sérgio Salomão Checaira, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, tem uma obra sobre criminologia. Os estudos e as publicações de autores lá do Rio Grande do Sul, da denominada Escola Gaúcha, ou da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como César Roberto Bittencourt, que tem o seu curso de Direito Penal, ou Manual de Direito Penal, mas tem estudos de criminologia. O professor, especificamente o professor Salo de Carvalho, tem um livro sobre criminologia. Salo de Carvalho, filho de Hamilton Bueno de Carvalho,
desembargador aposentado do TJ do Rio Grande do Sul, ou pode ir para o Paraná com o professor Juarez Cirino dos Santos, que tem, inclusive, uma construção de investigação sobre a denominada criminologia econômica. Tem um instituto de criminologia no Paraná. Ou podem ir para o Rio de Janeiro com a criação do Instituto Carioca de Criminologia, por aquele que é apontado como um dos principais penalistas no Brasil há décadas e décadas. Eu me refiro ao professor Nilo Batista. Quem nunca leu de Nilo Batista, e se estiver lá na disciplina de Direito Penal, Teoria Geral do Delito ou do Crime, podem ler um livro de Nilo Batista. Ele está, inclusive, aqui. Podem ler Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, de Nilo Batista. É um dos pequenos grandes livros de direito penal na nossa realidade, na realidade brasileira. Ou podem, inclusive, ler a parte geral do seu curso de direito penal, em coautoria com o principal autor penalista latino-americano, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, da Universidade de Buenos Aires. Nilo Batista tem um manual de direito penal em coautoria com Eugênio Raul Zaffaroni, mas eu indicaria inicialmente esse livro aqui, Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, que é um livro do início dos anos 90. Enfim, você tem aí uma série de autores que tratam da criminologia na realidade brasileira, que nós passaremos por eles, mas também passaremos pelos autores alienígenas, ou seja, os estrangeiros, digamos assim. Trataremos aqui na denominada Criminologia 1, primeiramente, sobre a ideia de sistema ou de ciência da criminologia, a ideia das teorias sociológicas da criminologia, e aqui, inegavelmente, um ponto de divisão entre nosso pensamento e o pensamento jurídico brasileiro, já que o pensamento jurídico brasileiro, quando vai tratar sobre criminologia, nomina as escolas de escolas penais e não escolas criminológicas, quando passaremos aqui pela ideia das escolas como a escola clássica, a escola positivista, a terça escola, ou terceira escola, ou escola da defesa social, a escola correicionista, a escola da ilustração alemã, a escola crítica, enfim, ou seja, trataremos aqui da escola clássica com nomes como Beccaria e Francesco Carrara, na escola positivista com nomes como Enrico Ferri, Augusto Conte, César Lombroso, na terça escola, na terceira escola, ou na escola da defesa social, com autores como Marc Ancel, Felipe Gramática e outros. Na escola correcionista, que foi uma experiência que durou pouquíssimo, mas deixou, digamos assim, interrogações, principalmente sobre o Instituto da Pena, a execução da pena, a qual nos referimos minutos atrás, a escola correcionista do professor Karl Roder, na Alemanha, e aquela que se traduziu como, até então, a última escola, e provavelmente a escola que ocasionou maior ruído no sistema da criminologia, a denominada escola crítica, seja a escola crítica na versão europeia, seja aquela outra na versão americana. Quando nos falamos da escola crítica na versão europeia, estamos nos referindo aqui ao pensamento italiano sobre criminologia, que, inclusive, o professor Juarez Cirino dos Santos é o tradutor da principal obra da escola crítica italiana, denominada de Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, do professor Alessandro Barata, do histórico professor da Sapienza, do nome mais relevante do direito penal italiano da segunda metade do século XX, o mestre de Rafael de Jorge, o seu livro sobre criminologia crítica. Ou seja, na versão americana, os estudos da denominada Escola de Chicago e as suas construções de intervenção penal,
partindo da ideia de sociologia criminal, para uma criminologia e uma organização normativa do direito penal americano na sua versão da common law, da autonomia dos Estados americanos, com competência legislativa para a construção da sua estrutura normativa à luz de cada realidade dos 52 estados da Federação Americana. Então, nessas duas perspectivas é que veremos o que o pensamento jurídico brasileiro chama de escolas penais, que nós chamamos de escolas criminológicas, não escolas penais. Escola penal é a escola italiana. A escola italiana é uma escola penal. Em que sentido, Luciano? No sentido de que, para o pensamento italiano, a maior relevância penal ou criminológica, penal, normativa, executiva do pensamento italiano é a ideia do bem jurídico. Ou seja, para o pensamento ou para a escola italiana, não há criminologia, não há direito penal, não há processo penal, não há execução penal, não há ciências criminais, se nós não soubermos afirmar, se nós não soubermos apontar, se nós não soubermos indicar qual é o bem jurídico que está sendo tratado nessa questão criminal. Por isso ela é uma escola. Ela não é uma escola porque ela inventou, ela não é uma escola penal porque ela inventou, a escola clássica, a escola positivista, a terceira escola e a escola crítica. As 4 principais escolas na nossa interpretação criminológica. Ela não é uma escola penal porque inventou isso. Ela é uma escola penal porque, para ela, e como é na realidade brasileira, dos autores brasileiros, não há criminologia, não há direito penal, não há processo penal, não há execução criminal, não há ciências criminais, se não houver o bem jurídico tutelado. Se nós não apontarmos qual é o bem jurídico que está sendo formulado como objeto da questão criminal. Ou seja, se nós não dissermos que o que estamos tratando é sobre a vida, ou é sobre a integridade física, ou é sobre a sexualidade, ou é sobre o patrimônio, ou é sobre a honra, se nós não identificarmos um dos bens jurídicos, então, portanto, para o pensamento italiano, nós não estamos numa escola. A escola italiana é uma escola, não por causa das escolas criminológicas, que no Brasil se chamam escolas penais, mas sim porque ela é uma escola do bem jurídico. Diferentemente dos alemães que, por exemplo, inventaram todos os sistemas penais. O sistema causal naturalista do professor Franz von Liszt, que é o direito penal da subjetividade, só as pessoas físicas cometem ações, comportamentos e condutas criminosas, seja o sistema neocantista, oriundo do sistema causal naturalista de Liszt, o sistema neocantista nas letras de Edmundo Mesmer e Reinhold Frank e tantos outros autores, de inspiração da filosofia dos valores do professor Immanuel Kant, daquele capítulozinho lá da fundamentação da metafísica dos costumes, o que é o direito penal, o que é o processo penal, à luz da filosofia dos valores, por isso que o sistema se chama neocantista, porque é a introdução dos valores na ideia das ciências criminais, ou de um sistema penal, seja naquele que é o sistema que ocupou maior espaço na memória do direito penal, construído pelo professor Hans Felsen, a partir de 1930 e 1933, que vai ser a base, não porque ele queria, não digamos assim, não estou dizendo isso, mas se tornou a base do direito penal nazista entre 1933 e 1945 na Alemanha de Hitler, e Felsen, que era nazista de carteirinha, filiado ao Partido Nacional Socialista Trabalhista Alemão de Hitler, e que é a ideia do nosso direito penal. É só ir no artigo 13 da parte geral do nosso Código Penal e analisar o princípio da causalidade ou as conditi sine qua non, ou seja, as condições equivalentes do crime, e é só perguntar para os nossos penalistas, de cada 10 penalistas brasileiros, 8 se auto-intitulam autores finalistas filiados às ideias de Hans Felsen, dos anos 30 e dos anos 40, e que fez uma revolução nos sistemas penais.
Ou a ideia mais recente, a última novidade em direito penal, sem dúvida alguma, a última novidade em direito penal, e olha que já se passaram mais de 60 anos, eu estou falando dos anos 50, né? A criação do sistema funcionalista do direito penal alemão, que tem, dentre tantos nomes, dois dos mais conhecidos, ou os dois protagonistas, de lado, o professor da Universidade de Munique, o professor Klaus Hoxin, com a sua ideia de um sistema penal funcionalista denominado de funcionalismo teleológico, racional, moderado, né, da ideia funcional do direito penal, ou, do outro lado, o professor da Universidade de Bonn, também na Alemanha, discípulo de Hans Felsen, foi seu aluno de iniciação científica, foi seu aluno orientando do trabalho de conclusão de curso, foi seu assistente na Universidade de Bonn, fez doutorado com Hans Felsen, o professor Gunther Jacobs, com a sua ideia do sistema funcionalista, normativo, radical do direito penal alemão. O sistema funcionalista, normativo, radical, sistêmico do direito penal alemão. Os alemães, portanto, não representam uma escola porque inventaram os sistemas penais. Se os italianos inventaram as escolas, fundamentalmente, os alemães inventaram os sistemas penais. É verdade que tem escolas criminológicas no direito penal alemão. A escola dogmática da Ilustração, por exemplo, a escola dogmática normativa de Franz von Liszt, a escola criminológica das ideias da Ilustração, dos valores, também na realidade alemã, mas eles são fundamentalmente um direito de invenção dos sistemas penais. Mas eles não são uma escola porque inventaram escolas penais, como dizem os brasileiros, ou porque inventaram sistemas penais. Não. A Alemanha representa uma escola de direito penal porque para os alemães, não existe criminologia, não existe direito penal, não existe processo penal, não existe execução penal, não existe ciências criminais sem um corpo normativo, sem um corpo dogmático. Ou seja, se os italianos representam uma escola porque a ideia deles é do bem jurídico, ou seja, o que proteger, para os alemães eles representam uma escola porque eles estão preocupados com como proteger, com qual instrumento proteger esse bem jurídico. Ora, o instrumento que protege esse bem jurídico é a lei, é a estrutura normativa, é a dogmática, não é outro. Eles não representam a escola, seja um ou seja outro, porque inventaram as escolas criminológicas. Não. Eles são escolas, as duas são escolas, porque simplesmente são escolas, uma do bem jurídico, outra da normatividade, ambas do direito penal. É por isso que são escolas. Não porque inventaram escolas, porque para o alemão, ou há uma estrutura normativa, ou não há que se falar nessas fenomenologias sistêmicas, ou nesses subsistemas de um grande sistema chamado ciências criminais. Assim como, mais recentemente, e aí dos anos 70, mais especificamente dos anos 80 para cá, para alguns existe um marco, mas não sei se é exatamente esse, o ano seria 1982. Para muitos autores, a partir de 1982, os americanos mostram que são uma escola. Por quê? Porque inventaram escolas criminológicas, porque a escola de Chicago é cheia de teorias criminológicas, de sociologia criminal, de criminologia, de direito penal, de processo penal, da execução penal. Não. Os americanos são, ou representam, o pensamento americano representa uma escola, porque a sua ideia de criminologia, eu diria mais, a sua ideia de sociologia criminal, a sua ideia de criminologia, a sua ideia de direito penal, a sua ideia de processo penal e de execução penal é uma ideia intervencionista. A ideia americana é sempre pela intervenção, é sempre pela expansão do direito penal, é sempre pelo quê? É sempre pela ideia de condenação e encarceramento de determinadas pessoas. Por isso que eles representam uma escola. E por isso eles têm a maior população carcerária do planeta, mesmo não sendo o maior país do mundo em termos de população. Mesmo não sendo um país, por exemplo,
com uma população como a Índia ou como a China, mas tem uma população carcerária maior do que nesses dois países. Por quê? Porque a escola americana, e ela é uma escola porque todas as suas construções teóricas são em direção à intervenção penal, ao exercício do ius puniendi numa forma central, o encarceramento. Por isso eles são escola, e por isso, para alguns, eles representam escola a partir de 1982. Assim como os italianos representam escola e os alemães outra. Na realidade italiana, o bem jurídico. Na realidade alemã, a dogmática ou a normatividade. Na realidade americana, a intervenção, o exercício do ius puniendi. Nesse sentido. E aqui fica claro, penso eu, se não ficar, podem perguntar, a nossa divisão ou a nossa distância com o pensamento que vocês vão encontrar em todos os textos no Brasil sobre o sentido dessa expressão escola, que no Brasil todos os autores de manuais de direito penal vão chamar de escolas penais. Na nossa interpretação, não são escolas penais, são escolas criminológicas. Escolas penais, nós temos 3, a italiana, a alemã e a americana. Porque, infelizmente, nós, brasileiros, poderíamos ter uma escola. Mas um país que se submete aos processos de colonização, como nós nos submetemos, com tamanha facilidade, na frase atribuída a Nelson Rodrigues, a um país que gosta de ser vira-lata, né? Obviamente que não vamos criar escolas. Né? Vamos sempre nos submeter à escola dos outros. Né? Nunca vamos olhar para a nossa realidade e construir as nossas teorias. Né? Eu não estou dizendo que seja um discurso geral, mas é o discurso que prevalece. Muitos autores no Brasil procuram ter ideias originais e procuram construir ideias à luz da nossa realidade, mas elas não penetram no sistema a ponto, né, de se expandirem no sistema e se colocarem como um sistema ou uma ciência. Né? Uma ciência e que nós temos, sem dúvida alguma, matéria-prima e cognição e linguagem nesse país para ofertar ao mundo uma série de construções científicas originárias voltadas à nossa realidade. Mas, infelizmente, nós abdicamos sempre disso. Ficamos sempre com o pensamento estrangeiro. Luciano Souza, podemos interpretar a parte estadunidense como penal punitivo? Sim, sem dúvida. Ela poderíamos, aliás, à luz da sua expressão aqui, Luciano, ela pode ser considerada uma escola penal punitivista, fundamentalmente punitivista. Um país, e aqui só abrindo parênteses, um país que criminaliza, ou seja, um país que criminaliza, né, alguém ingerir bebida alcoólica na via pública, ou seja, eu tenho que entrar numa loja de conveniência, que é uma das grandes realidades econômicas americanas, né, aquelas pequenas lojas, né, e que nós, esse país como dizia Tobias Barreto, esse país ele é tragicômico. Os americanos inventam as conveniências. Qual é o conceito de conveniência estadunidense? O conceito de conveniência é um pequeno negócio. Né? Você monta um pequeno negócio no qual você vai vender uma série de produtos. Você vai vender de um presto-barba, seja para alguém fazer a barba ou se depilar, né? A uma garrafa de uísque, a um pacote de biscoito, né? A um kit de pilhas de rádio, de elementos de rádio, de baterias. Você vai vender tudo isso numa conveniência. Aí vai algum cretino do Brasil e volta de lá, né? E aí transforma a conveniência, que é algo simples, um pequeno negócio, né? Uma conveniência de posto de gasolina que tem que ser algo chique, né? Porque a elite brasileira é assim. Né? Porque aí só algumas pessoas podem frequentar aquela conveniência, né? Porque no nosso caso, pelo menos aqui da maioria do Brasil, né, nós não estamos podendo entrar num supermercado, imagine numa conveniência de posto de gasolina. Né? Não podemos mais nem parar no posto de gasolina, né, porque se pararmos o risco de ter um infarto, ele é iminente, né, pelo preço da gasolina, imagine os preços dentro da conveniência do posto de gasolina. Né? Se o produto elementar do posto de gasolina nós não estamos conseguindo comprar,
que é a gasolina. Imagine entrar numa conveniência de um posto de gasolina. Ainda uma conveniência chamada BR. Conveniência BR. É para se fuder um negócio desse. Então, aí vai algum cretino, traz e transforma isso numa coisa chique e elegante. Não, a conveniência é um negocinho de bairro, é um negócio de periferia. A conveniência seria o que, para matutos como eu, nascido em Queimada Grande, no Agreste Meridional de Pernambuco, criado pelos seus avós. Exato, Emily, exato. É a bodega, exato. É a bodega de Dona Lia, onde eu ia, só que no Brasil rural, no Brasil matuto, na bodega de Dona Lia tem uma mesa de bilhar, você vai para tomar meia garrafa de cana, chupar 2 umbus, e jogar 3 fichas de bilhar. Na realidade americana, ela é o quê? Ela é uma reunião de produtos em que você entra para comprar e sai imediatamente. Ela é um negócio funcional. Eu entro na conveniência para ficar poucos minutos. Você tem um maço de cigarro? Tem, me dê aí. Pá. Eu entro na bodega, mesmo que eu vá buscar um maço de cigarro, mas eu olho, tem a mesa de bilhar, eu olho, tem a cachaça e tal. É nesse sentido. E aí, os americanos, nessa ideia de uma escola penal punitivista, os americanos constroem norma de que se eu entrar na loja de conveniência e comprar aquelas garrafas de 200 ml, 350 ml, 500 ml de uísque, conhaque, vodka, eu tenho que colocar num pacote de papel, embrulhar, e aí eu tenho que ficar na rua bebendo assim, mas sem mostrar que é bebida alcoólica. Ou seja, um direito penal puramente moralista. Puramente moralista. Porque se eu sair da loja de conveniência com a garrafa na mão, abrir a garrafa na calçada, que é um espaço público, e beber, e vier passando uma viatura, eu vou ser autuado por uma tipologia penal e vou ser levado a uma delegacia e vou ser levado a responder a um processo crime e provavelmente vou ser condenado. É por isso que eles são uma escola de sociologia criminal, de criminologia, de direito penal, de processo penal e de execução penal, do exercício do ius puniente. Ou, na sugestão aqui de Luciano Souza, uma escola penal punitivista. Punitivista. Fundamentalmente punitivista. Não quer dizer que seja um pensamento único, não é isso que eu estou me referindo, nem tampouco linear. Há uma complexidade aí. Nós veremos nessa disciplina uma série de autores, ou passaremos por um ou outro, por exemplo, autores críticos americanos, autores que, inclusive, construíram pensamentos abolicionistas no direito penal americano, na criminologia, na sociologia criminal, na criminologia e no direito penal americano, como por exemplo, o professor Neil Christian, vou colocar o nome dele aqui. Quem nunca leu esse autor, procure por ele aí no Aristóteles americano, no Google, professor Neil Christian, grande nome da criminologia, do direito penal americanos, um dos grandes autores sobre abolicionismo penal na realidade americana, mas que representa uma minoria de autores naquela realidade de pensamento. Passaremos, portanto, por essas escolas nessa primeira memória criminológica, digamos assim. Trataremos aqui da conexão entre criminologia e direito penal, no que se refere, por exemplo, ao Instituto da Última Ratio, da última razão entre criminologia e direito penal. Trataremos aqui da conexão dentro dessa ideia de criminologia e direito penal, da relação entre garantismo e constituição do Estado, dos pensamentos garantistas e a constituição do Estado. E o garantismo aqui, a ideia fundamentalmente do professor italiano Luigi Ferraioli, no seu livro, e eu já vou pegar o livro dele aqui, para que possam ler. Passaremos pelas ideias de Luigi Ferraioli no seu livro Diritto e Ragione, Teoria del Garantismo Penal, nessas pouquíssimas páginas aqui. Isso é a construção de uma teoria. Ela deve ter algum sentido para os cretinos que acham
que o direito é a prática. O direito é a prática. Né? Se escreve uma teoria apenas, só aqui, em 1034 páginas. E aí você tira o final de semana para ler. Diritto e ragione, de Luigi Ferraioli, teoria del garantismo penal. Passaremos por ele nessa relação. Assim como trataremos aqui do trialismo sobre sociedade, crime, sociedade, direito e crime. E aí, nessa sociedade, direito e crime, discutiremos, debateremos e iremos ler textos sobre a ideia do medo no direito penal, sobre o processo seletivo nas ciências criminais, né, e outros temas. E finalizando essa primeira parte, a ideia de direito penal e mass media, ou direito penal e mídia. Aliás, sobre esse tema, amanhã, às 9 horas da manhã, no NuPodJus, canal do YouTube do Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, nós receberemos o professor Sérgio Ocampo, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. Receberemos virtualmente lá no canal do YouTube. E o seu tema é comunicação e justiça, temas dos meios de comunicação social. Ou seja, como os meios de comunicação social, seja na Argentina, no Brasil ou no mundo ocidental em geral, tratam a comunicação e a ideia de justiça. O que é que eles constroem, os meios de comunicação social, como comunicação e a sua ideia de justiça? Né? E aí o professor Sérgio Ocampo falará aqui da realidade criminógena argentina e quais são os seus olhares sobre o Brasil, a América Latina e o mundo ocidental. Assunto da maior relevância, sem dúvida alguma, e para nós aqui, então, no Brasil, e não é que seja mais do que na Argentina também, sem dúvida alguma, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, no México, então, com as suas complexidades, né, com a fronteira americana, etc., finalizaremos, portanto, com essa ideia de direito penal e mass media. E discutiremos aqui uma série de temas, como violência policial, segurança pública, etc. No Brasil é cada coisa que a gente vê. Sem dúvida, nos meios de comunicação. No país em que apresentador de programa policialesco é celebridade, então você pode imaginar qual é o nosso estágio civilizatório, né? E cognitivo, portanto, e linguístico, sem dúvida alguma. Numa segunda fase desse programa, a ideia de memória da criminologia 2. E aí, nessa ideia, na segunda fase, tratarmos especificamente dos designs da criminologia, ou seja, os temas que estão sendo tratados na criminologia. Né? Falaremos sobre a realidade americana e as construções da Escola de Chicago como uma escola dentro, né, da escola americana e da ideia da criminologia crítica, na versão americana. E aí temas como criminalidade econômica, criminalidade organizada, o menor infrator, violência doméstica, violência contra a mulher, violência de gênero, né? Todos esses como designs da criminologia. Para finalizarmos, e aí sim finalizarmos esse segunda fase da disciplina, com a ideia do paradigma da vitimologia ou da vitimização, já que o legislador, os autores do novo Código de Processo Penal, pela primeira vez na nossa realidade criminal e material do processo penal, colocaram lá um capítulo referente aos direitos da vítima, né, do artigo 90 ao 93. E trataremos, portanto, como é que foi construída essa normatividade que está para ser votada no Congresso Nacional. Mas antes discutiremos, obviamente, debateremos sobre o surgimento dessa expressão, vitimização, na ideia criminológica, na ideia do direito penal e do processo penal e da execução criminal. Como ela se desenvolveu, quem inventou essa expressão, como ela se torna, portanto, um verbete das ciências criminais, nesse sentido. Colocado isso, portanto, metodologia e
conteúdos programáticos, nos sobra a avaliação. Né? Aqueles que já frequentaram disciplinas lecionadas por nós, né, sabem perfeitamente de que somos vinculados, né, e para alguns isso é uma liberdade, para nós é uma prisão, né, somos vinculados à escola da qual nós viemos. Né? A escola de um antigo professor meu, professor que me ofertou as primeiras oportunidades acadêmicas, como, por exemplo, ser seu estudante de iniciação científica, depois ser seu assistente na disciplina na qual iniciei meus estudos de ciência criminal com ele, me refiro à disciplina de teoria geral do delito ou do crime. Depois me tornei seu colaborador na editora Revista dos Tribunais, fui seu estagiário no Ministério Público, né? Fui professor substituto, já que ele era professor titular, e figurei como professor substituto, começando minha carreira na Pontifícia Universidade Católica em Bragança Paulista, depois na UniOeste em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e depois como seu assistente na própria disciplina, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, num programa, e aqui eu deixo até uma ideia, não é apenas a questão da monitoria, que é relevante para os estudantes que querem uma carreira acadêmica, mas o que o centro acadêmico, o que o centro acadêmico 11 de agosto já fazia nos anos 90, criando um programa chamado PAI com E. Programa de apoio ao ensino. No início dos anos 90, 94, 95, 96, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tinha um programa de apoio ao ensino. Ou seja, não era a instituição que organizava monitorias, não, era o Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico 11 de Agosto criou um programa de apoio ao ensino em que os estudantes se candidatavam, até hoje assim, se candidatam às disciplinas dos professores, ofertando vaga para iniciarem sua carreira acadêmica, ou seja, para aqueles que têm interesse de se tornarem professores universitários. Só um instante. Em 1996, cria Projeto de Ensino Ciclos Gerais. 1997. O que era o Projeto de Ensino Ciclos Gerais? Era os estudantes da pós-graduação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, mestrado e doutorado, nas suas atividades, nos programas de pós-graduação, serem acompanhados por um estudante da graduação que estivesse entre o segundo e o 8º período. E aí, esses estudantes da graduação, quando um estudante da pós-graduação, que está lá no mestrado e no doutorado, vai apresentar um seminário, vai apresentar um paper num módulo do professor Miguel Reale Júnior, da antiga professora Ada Pellegrini Grinover, ou do professor, hoje, digamos assim, dos professores que estão no programa, como o professor Celso Fernandes Capilombo, aí haver vagas para que esses estudantes de graduação pudessem acompanhar esses estudantes de pós-graduação para saber qual é o labor desse estudante na pós-graduação, quais são as suas atividades. E, portanto, se ele tiver interesse, depois ele prestar o processo seletivo para ingressar no mestrado e no doutorado e seguir uma carreira com títulos e ir para a universidade ou ir para uma grande corporação no departamento jurídico, etc., etc. Isso tudo coordenado pelo centro acadêmico. Isso tudo projeto do centro acadêmico e não da instituição. Ou seja, lá eles têm iniciativa. Eles não esperam por migalhas. Eles não esperam, né,
pelo jogo político dentro das instituições. Eles são o 11 de agosto, o centro acadêmico. Eles são a representação decente. O que lhe interessa são os direitos dos estudantes. O que lhe interessa são os interesses dos estudantes e não da instituição. Nós estamos um bocado longe disso, infelizmente. Mas isso era anos 90. Isso faz pelo menos uns 20 anos, digamos assim. Muito bem. A avaliação. Aqueles que já frequentaram disciplinas comigo, temos 2 avaliações, porque ela é prevista, né, pelo calendário. E nessas 2 avaliações, a categoria é oral. A prova é oral. Aplicarei a prova nas 2 oportunidades na forma de avaliação oral. Obviamente, né, e como eu estava narrando, como dizia esse meu antigo professor, Maurício Antônio Ribeiro Lopes, né, como ele sempre me dizia, Luciano, todo esforço merece ser recompensado. Então, a recompensa irá para quem fizer os esforços. Quem não fizer esforço, eu não tenho compromisso alguma e nem responsabilidade com quem não se esforça. Agora, quem se esforçar, e o que é esforçar, Luciano? Esforçar aqui, e aqui eu já abro um parêntese, né, para afirmar minha posição, para ela ficar clara nessa universidade, que esse ensino aqui, esse ensino remoto, isso é uma farsa, isso é fake, né? Isso não é ensino, nem tampouco ensino superior, isso não pode ser o principal no ensino, isso tem que ser um acessório para uma atividade ou outra, mas não o ensino de uma disciplina durante um programa inteiro, durante um semestre inteiro, é ficar lecionando por ensino remoto. Isso é uma grande farsa das tecnologias, né? Porque é só você levantar uma pequena hipótese. Os próprios especialistas das tecnologias dizem que as aparições aqui não podem ter mais do que 20 minutos e tal, e não sei o quê. As atividades remotas, elas têm que ter até 20 minutos, porque depois de 20 minutos ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais, não sei o que lá. Só que o que diz a resolução do CONSUNE, do CONCEP da UEPB, que a aula tem que ter no mínimo 1 hora. Não é isso? A aula tem que ter no mínimo 1 hora. E o estelionato maior. O professor dá 1 hora de aula e pode computar 2. Exato, Laís. Se um semestre é ruim, imagina 3. Exato. E aí a resolução da UEPB, ela instaura o estelionato. Porque diz que o professor pode lecionar 1 hora e computar 2. Em que lugar do mundo isso existe? Me dê uma outra universidade que fez isso. Traga aí, me diga uma outra universidade que estabeleceu isso. E as nossas aulas aqui estão previstas para das 9 às 11 da manhã. Eu irei sempre até onde for possível, à luz do programa, né, construído, formulado para essa disciplina. Então, qual é o esforço, Luciano? O esforço é a participação. É você abrir o microfone, é você abrir a câmera, se manifestar, se posicionar, ler os textos, debater aqui com todos nós, ir ao chat, escrever seu pensamento, né? Pesquisar outros autores, inclusive sugerir aqui autores, trazer pensamentos que não foram ventilados aqui. Esse é o esforço. E, obviamente, para cada esforço demonstrado, para cada esforço efetivado, não tenha dúvida que haverá uma recompensa. E para os estudantes, inicialmente a recompensa é em pontos. Como eu sempre digo aos estudantes que frequentam as disciplinas que lecionamos. Você pode chegar à primeira avaliação com todos os pontos necessários para a aprovação dessa disciplina. Aliás, você pode concluir essa disciplina num único encontro, hoje. É só eu fazer uma pergunta, você responder a pergunta, e ao responder a pergunta, eu interpretar que a sua resposta ela é a ordem de um discurso lógico, sistemático e persuasivo, e eu lhe atribuir 20 pontos. E, para além de 20 pontos, posso lhe atribuir ainda o que aqueles que já frequentaram a disciplina conhecem como metodologia, posso lhe atribuir um plus, ou seja, uma premiação a mais do que os pontos, uma recompensa maior do que essa pelos seus esforços. Então, você pode concluir essa disciplina hoje. Essa é a avaliação. A avaliação é oral e
O processo avaliativo é o que eu chamo de PAAC. Não é PAC, inventado lá no governo das gestões do PT. Não. É PAAC. Processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Ou seja, assim como vocês me avaliam, eu também avalio vocês. Assim como vocês me observam, eu também observo vocês. Observo quem participa, observo quem faz de conta, observo quem acessa a sala, mas não está na sala, né? Porque não abre a câmera, não abre o microfone, não escreve nada no chat, não participa de maneira alguma. Então, não há garantia alguma para o professor de que aquela pessoa está na sala. Então, qual é a recompensa que aquela pessoa vai receber? Nenhuma. Por isso que tenham ideia sobre uma questão. E na minha cognição funciona aqui no curso de graduação, funciona lá no mestrado e funciona lá no doutorado. Eu não faço revisão de prova. E nem tampouco de nota. Não faço revisão. Na hora que eu tomo uma decisão, ela está tomada. Outro órgão da instituição que possa revisar minha decisão. Mas eu revisar uma decisão minha, não. Então, para que eu tomei essa decisão? Então, eu não tinha segurança para tomar a decisão? Se eu tenho que revisar minha decisão? Não, é um sistema. Se é um sistema, tem um sistema de recurso dentro do sistema. Então, outro órgão da instituição que revise a nota e a prova. Agora, eu não reviso prova, eu não reviso nota. Na hora que eu atribuir, é aquela. Agora, não tenha dúvida que se você se esforçar, você vai sair daqui assim, ó, de prêmios. E se você não se esforçar, aí o problema é seu, não é meu. Eu já tenho outros problemas para resolver e não são poucos. Sem nem mencionar aqueles psíquicos que carrego desde o dia que nasci. Né? Imagine na idade que já estou. Exatamente, senhorita. Exatamente. Livros e bebidas. E para aqueles que não bebem, chocolates ou outras coisas. Ou, como dizia Niklas Luhmann e Hans von Foster, na comunicação, acordamos qual deve ser o prêmio mais adequado para aquele ou aquela que irá receber à luz do que deseja, do que imagina e, obviamente, das minhas condições econômicas e sociais. Né? Sem dúvida alguma. Muito bem. Dúvidas? Pessoal, dúvidas? Não, professor. Raquel disse que não tem dúvida. A Érica disse que não tem dúvida. A Naribe disse que não tem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Então, para finalizarmos por hoje, comecemos pela indagação kantiana para irmos desenvolvendo e constatarmos se conseguiremos chegar até a indagação da abordagem da teoria dos sistemas e de uma abordagem construtivista. Iniciamos com o que é, para tentar chegarmos a como é possível. Ou seja, nós estaremos aqui navegando entre uma interrogação que fundou a sociedade moderna e que desenvolveu a sociedade moderna para atingirmos uma outra indagação ou interrogação que nos parece bem mais interessante para descrevermos o momento presente da sociedade moderna. Iniciaremos com o que é criminologia, ou, melhor dizendo, o que é o crime, para tentar, ou para darmos passos para ver se chegamos a como é possível o crime. Sairmos desse paradigma interrogativo do o que é para o paradigma interrogativo como é possível o crime. Então, agora a palavra está com vocês. O que é o crime? Luciano. O crime, eu acredito que ele passa por uma interpretação até do próprio Kant, né? A reprovação dos comportamentos. E depois você tem a positivação dentro do Código Penal.
Então você tem o direito pegando isso para si. De início, assim, uma abrangência bem tímida. Não, sim, a abrangência está bem. Deixa eu ir aqui no chat, o pessoal se manifestando. Edna Beatriz diz: uma conduta reprovável. Uma conduta reprovável por quem, Érica? Edna, professor. Eu acho que é uma conduta reprovável pelo Estado, poderia ser. Uhum. Muito bem. Vamos lá. Maria Luísa Bezerra. Um comportamento considerado danoso para o indivíduo e os que o cercam. Considerado por quem danoso? Quem é que considera o que é danoso e o que não é danoso? Uma conduta reprovável que fere bens jurídicos. Aí tá, a escola italiana. Se não ferir bens jurídicos, seja, se essa conduta social reprovável não ferir bens jurídicos, para a escola italiana, não há que se falar de crime. Por isso que ela é uma escola. Ou seja, em outras expressões, para a escola italiana, o direito penal é um instrumento pelo qual se protege exclusivamente bens jurídicos. Repito, para a escola italiana, o direito penal é um instrumento pelo qual, ou para alguns, uma ciência pela qual, um sistema pelo qual, se protege exclusivamente bem jurídico. O direito penal existiria para uma proteção exclusiva dos bens jurídicos. Esses interpretados como bens jurídicos de primeira geração, segunda geração, ou bens jurídicos individuais, para um determinado pensamento, bens jurídicos individuais e bens jurídicos supraindividuais ou meta-individuais. Bens jurídicos individuais, vida, integridade física, sexualidade, patrimônio. Bens jurídicos meta-individuais, por exemplo, o tema que o professor Lélio Braga Calhau tratará conosco aqui na próxima segunda-feira. Meio ambiente, economia, relações de consumo, sistema tributário, sistema fiscal, sistema financeiro, etc, etc. Laís. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Passei. Laís. Seria o ato ilícito perante a sociedade e sua constituição. Uhum. O crime, Edenilson, o crime é o ato que fere um bem jurídico tutelado. Ocorre com dolo ou culpa. Raquel Oliveira. Quem considera danoso são os próprios indivíduos, a partir de suas concepções construídas culturalmente. Maria Carolina. Comportamento que contraria as leis que são reprováveis tanto pelo direito quanto pela sociedade. Raquel. Como exemplo, foi dado de beber na rua. Pense em algo que realmente, Raquel, necessita ser um crime. Alguém bebendo na rua é crime. Pense uma relevância social extraordinária. É alguém bebendo na rua ser crime. Né? Agora, ir para um programa de televisão macular a honra das pessoas, isso nem todo mundo acha que é crime. Como exemplo que foi dado de beber na rua, a Amanda, depois de positivado, é uma conduta típica e ilícita. Antes disso, acredito que o crime seja um comportamento taxado como reprovável de acordo com um determinado grupo de pessoas. Normalmente, o setor dominante é aquele com o poder de criar as normas e positivar essa reprovação. Pois é. O ato jurídico reprovável depende do modelo de sociabilidade que é. Vocês que estão aqui, estão frequentando a disciplina de Direito Penal, Teoria Geral do Delito ou do Crime? Bom, professor, a gente já pagou o Direito Penal 1. Então perfeito. E agora vamos para Penal 2. Sistema de penas. Perfeito. Já pagaram. Muito bem. Então, o que é que diz o artigo 1º do Código Penal e o que é que diz o artigo 5º, inciso 39 da Constituição?
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da anterioridade e legalidade. Exato. Nulo crimine, nulla pena, sine lege. Então, o crime, no nosso direito penal, pelo princípio da legalidade e anterioridade, o crime no nosso direito penal só é crime porque a lei diz que é crime. Se não houver uma lei que diga que é crime, ou seja, fato típico, antijurídico, se não houver uma lei que diga o que é crime, crime é o que a lei disser que é crime. Pronto, exato. Então, se não houver, como diz Raquel aqui, crime é o que a lei disser que é crime. Se a lei não disser que é crime, não é crime. Não entendi. Pode abrir o microfone e falar, Edna? Se não é crime, aí no caso a pessoa não vai, tipo, ter a culpa e não vai ser preso ou nada do tipo. Mas a culpa não tem nada a ver com o crime. A culpabilidade, com a teoria do crime que nós estamos aqui. A culpa ela tem a ver com a pena. No sistema brasileiro, que é o sistema finalista do Código Penal, culpa não é um elemento constitutivo da ideia de crime. Culpa é um pressuposto para a aplicação da pena no sistema finalista. Exatamente, na teoria da pena. Se fosse no sistema neocantista ou no sistema causal naturalista, sim. O teorema do crime seria fato, típico, antijurídico, culpável. Teriam 4 elementos constitutivos do crime. Como o direito penal brasileiro é o direito penal do finalismo penal, de Hans Felsen, então eu tenho só o quê? 3 elementos. Fato típico, que é um elemento só, no qual tenho dolo ou culpa, antijuridicidade, que é uma conduta contrária ao direito, e o quê? Mais nada. Eu só tenho fato típico antijurídico. E mesmo assim, fato típico, ele é fundido. É onde tem dolo e culpa para Hans Felsen, sobrando só antijuridicidade. Culpabilidade para Felsen é um pressuposto para a aplicação da pena, tanto que ela tem um critério próprio. O que é culpabilidade? Culpabilidade, diz Felsen, ela é traduzida por 3 elementos constitutivos. Imputabilidade, se o sujeito ativo do delito é maior de 18 anos à luz do Código Penal brasileiro. Potencial consciência da ilicitude, se quando a pessoa pratica a conduta tem consciência da ilicitude de que é crime, previsto numa norma ou no Código Penal. E exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, eu só podia praticar aquela conduta, não havia outra possibilidade, eu tinha que praticar aquela conduta. Se só houver essa possibilidade, não há crime. Se tinha outras alternativas e mesmo assim eu pratiquei aquela conduta, então é crime. Por quê? Porque eu fecho a culpabilidade. Mas ela não tem conexão com a teoria do crime. Fecho a conexão aqui para atribuir uma pena a alguém. Culpabilidade está relacionada como pressuposto da aplicação de uma pena. Como crime, eu tenho elementos constitutivos como fato típico antijurídico. Nesse sentido que eu me referia. Então, é elementar o pensamento, não? O crime não está no crime. O crime está na lei. Quem cria o crime não é o crime. Quem cria o crime é a lei no nosso direito. Então, qual é a reflexão que nós podemos fazer sobre isso? Qual é a reflexão sistêmica, construtivista, crítica que nós podemos fazer sobre isso? Hein, pessoal? Se no artigo 1º está lá dizendo não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, que é uma tradução do que Anselmo von Feuerbach criou no Código Penal da Baviera em 1814 e 1816.
Nulo crimine, nulla pena sine lege. Nulo é o crime, nula é a pena sem lei. Que depois os próprios alemães e italianos vão expandir para nulla pena sine culpa. Nula é a pena sem culpa. Ou seja, por isso que a culpabilidade tem relação com a pena e não com o crime. Nulla pena, nula é a pena se alguém não for culpado. Por exemplo, um jovem de 16 anos, né, que entra num bar, puxa um revólver e atira em alguém e mata alguém. Ah, ele cometeu vários crimes. Ele cometeu o crime de porte ilegal de arma, já que ele não tem o porte, e o crime de homicídio. Não, ele não cometeu nenhum crime, porque ele não preenche na culpabilidade o critério de imputabilidade penal. Ele é menor de 18 anos de idade. A ele se aplica a Lei 8.069 de 90, porque ele praticou um ato infracional, equiparado a crime, e, portanto, ele não pode ir para uma penitenciária. E, portanto, ele não pode ser levado nem para uma delegacia. Tem um ambiente próprio determinado pela Lei 8.069 de 90, de 1990. Então, qual é a conclusão sistêmica que nós podemos chegar, construtivista e crítica? Nós podemos chegar a várias. Primeira delas, de que o crime não é crime por causa do crime, mas sim por causa da lei. A lei é quem inventa o crime, e não o crime. Por exemplo, no direito penal brasileiro, não tem o crime, um crime relacionado à ideia sexual, que em outros países existe. No nosso, não. Denominado de pedofilia. Por exemplo, no direito brasileiro, pedofilia não é crime, porque ela não tem previsão legal. Então, como ela não tem previsão legal, como é que o sistema opera? Pela ideia tipológica de crime sexual, de estupro. No caso, de estupro de vulnerável, à luz do artigo 217-A da parte especial do Código Penal, do título 6, dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a liberdade sexual, introduzidos pela Lei 12.015 de 2009, que é fruto da Convenção do Tratado ONU Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989, ratificado pelo Brasil em 1994. O crime, e essa aí é outra ficção do direito, o crime é uma grande ficção da criminologia, da sociologia criminal, da criminologia e do direito penal. Eu diria, ele é a ilusão funcional necessária do direito penal. Um dia o legislador acorda e decide certo comportamento a crime. Exato, exatamente isso. Porque, por exemplo, perguntem para qualquer autor de direito penal, pergunte para qualquer professor de direito penal ou para qualquer autor de direito penal. Qual foi o critério jurídico-científico utilizado para determinar que a maioridade penal no direito brasileiro é de 18 anos? Espere a resposta. Faça essa pergunta simples a qualquer professor de direito penal, de processo penal, de execução criminal. Faça essa pergunta a qualquer boy do Ministério Público, aqueles que andam bem engomadinho, cabelo no gel, terno sem um vinco, sapato bico fino, aquela coisa toda, né, da imagem do direito. Pergunte a eles, professor, qual foi o critério, em 1941, qual foi o critério para estabelecer que a maioridade penal no nosso direito seria 18 anos, professor? Qual foi o critério jurídico-científico? Ou então, no final dos anos 80, no Rio de Janeiro, no litoral carioca, ou melhor dizendo, no litoral fluminense, uma baleia fica encalhada. Passa
é o que se narra sobre esse fato. Passa um jovem, que teria sido um surfista, vê o respirador da baleia e coloca um palito de picolé no respirador da baleia. Um deputado do Rio de Janeiro que corria por aquela praia, fazia Cooper por aquela praia, tem a magnífica ideia de criar um tipo penal denominado de molestar cetáceos. Molestação de cetáceo é crime no direito brasileiro. Qual o critério jurídico científico? Ou é uma invenção, uma ficção? Ah, Luciano, mas aí você próprio está se contradizendo, Luciano. E por que eu estaria me contradizendo? Porque, por exemplo, o primeiro autor citado por você aqui no campo da metodologia, que você diz que é tão relevante para as construções teóricas, foi Albert Einstein. Eu disse, eita, mesmo, é. E o que é que Einstein dizia? Em 1930, ele dizia, abre aspas, toda e qualquer construção teórico-científica nada mais é do que uma invenção da mente humana. Fecha aspas. É, exatamente. Se você interpretar como Einstein que a ciência é uma invenção, então a imputabilidade no direito penal brasileiro, molestar cetáceos, são invenções jurídico-científicas. Mas essa é só a estética inicial. Quando Einstein diz que toda e qualquer construção teórico-científica é uma invenção da mente humana, até aí tudo bem. Mas depois você tem que descrever por que é uma teoria. Por que é uma invenção. Que é uma invenção da mente humana, não há dúvida sobre isso. Mas você tem que criar um teorema, como Felsen fez para o sistema finalista. Não. Porque antes de Felsen, né, no sistema causal naturalista e no sistema neocantista, crime era um fato, ação antijurídica, uma ação típica, antijurídica, culpável. Na culpabilidade estava o dolo e a culpa. Na ação, a conduta da pessoa física, da pessoa humana. Na primeira formulação, no sistema causal naturalista de Franz von Liszt, por exemplo, não havia tipicidade, só havia antijuridicidade. O teorema do crime era ação antijurídica culpável. Apareceu um rapaz, amigo de Franz von Liszt, chamado Ernest Belling, um dos grandes dogmáticos do direito penal alemão, e disse, Liszt, tem um problema no teu teorema, na tua teoria. Não é ação antijurídica, não é toda e qualquer ação antijurídica. Entre ação e antijuridicidade, Liszt, tem um elemento chamado, que eu chamo de tipicidade. Essa conduta, ela só é uma conduta se for típica. E ela só é típica se ela for antijurídica. Ele constrói a conexão com tipicidade entre ação e antijuridicidade. Ou seja, eu só posso falar que uma ação é típica se ela estiver prevista numa lei como conduta comissiva ou omissiva, os crimes comissivos e os crimes omissivos divididos entre crimes omissivos próprio e impróprio, e do outro lado, se essas condutas, essas ações, esses crimes comissivos ou omissivos próprios ou impróprios forem antijurídicos. Ou seja, se essa ação ela é contrária ao direito. Se ela não é contrária ao direito, ela não é uma ação e ela não pode nem tampouco ser típica. Mas se ela assim o for, então vamos analisar. Foi por dolo ou foi por culpa? Está na culpabilidade. Felsen veio e disse, opa, não é assim não. Dolo e culpa não estão na culpabilidade. Dolo e culpa está no momento que o sujeito ativo do delito pratica a ação, comissiva ou omissiva. Ali ele pratica ou com dolo ou com culpa. Então, o dolo e a culpa não está na culpabilidade. O dolo e a culpa está na ação. Por quê? Porque ela é típica, prevista por uma lei, e, portanto, ela é indissociável. Tipicidade e ação, em Fessel, é indissociável, é um elemento uno-dual. Eu não analiso ação e tipicidade divorciada do sistema finalista. Elas são duas partes de um todo.
E se, portanto, a ação é típica, o fato é típico, agora eu preciso saber se ele é antijurídico, é contrário ao direito, é. Então, se ele é contrário ao direito, ele é um fato típico. Se ele não é contrário ao direito, ele não é um fato típico. Ah, Luciano, e a culpabilidade? Aí você vem dizer assim, a culpabilidade teórica tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com crime. A culpabilidade tem a ver com a pena. Se o sujeito for culpável, aí se aplica uma pena. Porque ele pode ter praticado o fato típico é antijurídico, mas ele não é imputável. Ele é menor de 18 anos, então não houve crime. Então, portanto, não posso falar de culpabilidade. Não posso falar de pena atribuída a ele. A pena é um pressuposto para a aplicação, ou a culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena. Isso é descrever a teoria. Toda e qualquer construção teórico-científica é uma invenção da mente humana? É uma invenção cognitivo-linguística, mas descritiva. Se você não descreve, você não tem uma teoria. Pergunte aos penalistas qual é a descrição sobre o critério que elegeu 18 anos como a maioridade penal no direito brasileiro. Qual é a descrição? Maria Carolina, o ato não será repulsivo aos olhos da lei se ele não for posto como crime. Não terá nenhuma relevância para o direito. Maria, as relevâncias para o direito é construída a partir do direito e não do fato. A partir do direito e não do fato. Aliás, na semana que acabou, nós tivemos uma comprovação dessa minha fala. Que o que é relevante não é o fato. A relevância parte do direito e não do fato. O caso da senhora que furtou água e ficou 100 dias presa e um ministro do Supremo Tribunal Federal teve que tomar uma decisão para colocá-la em liberdade porque ela estava furtando água para cozinhar, para alimentar os seus filhos. Qual é a relevância de furtar água para cozinhar para seus filhos e você ficar num cárcere durante 100 dias? Qual é a relevância disso? Me diga qual é a relevância. Fundamente a relevância. Se a água ela é um bem comum. Se a água é um bem comum, sem o qual nós não conseguimos sobreviver, como é que alguém nesse país fica 100 dias preso porque estava furtando água para cozinhar para seus filhos? Me dê um fundamento do direito nisso. Me diga qual é o fundamento e qual é a relevância fora do direito desse fato. Me dê a relevância desse fato. Exato! Você acabou de dizer. Ainda fere, exatamente, Maria. Ainda fere um postulado constitucional. Está lá no início da nossa Constituição de 88. É por isso que a metodologia nessa disciplina aqui é de teoria dos sistemas e a abordagem é construtivista e crítica. Porque eu não estou aqui para passar pano para o direito. O direito é um sistema terrível. Eu não sou daqueles teóricos ou professores que vão à sala de aula para falar para a juventude que o direito é a beleza da sociedade moderna, que o direito é algo fantástico, o direito é porra nenhuma. O direito é um monstro terrível que lasca com a vida de muitos e faz de conta que não enxerga a vida de outros. Por causa da sua própria estrutura seletiva. Como diz Rafael de Jorge, abre aspas, o direito é uma máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Fecha aspas, ponto. Ou seja, o direito é uma máquina inventada pela cognição humana, linguisticamente falando, para fuder com uns e privilegiar outros. Obviamente que Rafael de Jorge não falou isso. Não com essas expressões. Olhe o direito penal brasileiro. Olhe quem é que está no cárcere no Brasil.
E quando quem está no cárcere no Brasil não é a clientela do direito penal, por que é que está no cárcere? Pelos elementos políticos, pelos elementos ideológicos e tantos outros elementos. E tudo isso é construído a partir da criminologia. Luciano, acesso à água é também... Exato! Acesso à água é um direito humano. Temos tratados sobre isso. Tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, que coloca a água, né, como um bem, né, do humano. A ideia de sujeito do direito cai por terra diante destas constatações. Sujeito de direito a ser punido. Porque o direito penal vai escolher quem ele quer punir. Porque quando ele não quer punir, mesmo que a pessoa pratique a ação, a lei não é aplicada. Agora, dependendo de quem pratica a ação, aí a lei aparece e aparece um cretino qualquer para aplicar. Um cretino qualquer que eu digo com competência para aplicar a lei. Nesse sentido que eu me refiro. Muito bem, jovens. Próxima segunda-feira, nos vemos lá pelo canal do YouTube com o professor Lélio Braga Calhau. Peço a Luciano que me encaminhe o e-mail, Luciano, para eu lembrar, para eu mandar o texto, o plano de aula novamente para os estudantes e o primeiro texto de leitura. Grande abraço a todos e todas. Bom final de segunda-feira. Está só começando a brincadeira. Tchau, professor. Até segunda, professor. Até segunda. Até a próxima.